Oi, gente, bom dia. Hoje estou aqui para dar continuidade às apresentações de seminários da disciplina Biologia Discordados, que é ministrada pelo professor Ricardo Nagô. O tema do nosso seminário hoje é Homo sapiens sapiens. Meu nome é Iris e estou aqui representando a minha equipe, que é formada por mim, Jefferson Ferreira, João Honorato, Jutaí Araújo, Vitória Maria e Werla Mirella. Bem, quando nós recebemos o tema do seminário, iniciamos as nossas pesquisas acerca do tema, nós fomos instigados a pensar em uma pergunta, né, que eu vou trazer para vocês aqui. A pergunta foi a seguinte: como seria a nossa relação com outra espécie humana inteiramente distinta da nossa? Fora desse seminário, fora dessa pesquisa, tanto eu como os meus colegas, nós não havíamos pensado nesse questionamento. Então, ao começar a nossa busca de conteúdo, nós nos deparamos com essa questão e ao tentar entender e a encontrar respostas, isso facilitou o nosso entendimento, né? Isso nos levou ao melhor entendimento, né, na verdade, sobre o tema, e isso nos possibilitou trazer, né, o que a gente conseguiu encontrar, né, na bibliografia de uma forma mais leve, mais didática e de fácil compreensão para vocês, né? Para isso, nós também iremos trazer, né, algumas possíveis respostas para essa pergunta, porque isso vai dar um norte para vocês entenderem melhor o nosso conteúdo que vai começar a partir de agora. Então, em um cenário otimista, né, se nós convivêssemos com uma outra espécie humana um pouco diferente da nossa, né, em um cenário otimista, a gente poderia conviver juntos de uma forma tranquila, pacífica. Mas de uma forma que não pode ser descartada em um cenário pessimista, afinal, todas as situações têm um lado positivo e um lado negativo, né? Algumas dessas espécies poderiam acabar desaparecendo. E será que isso ocorreu ou não? Ou será que nós convivemos de forma pacífica e tranquila em algum momento da história da nossa evolução? É esse questionamento que nós deixamos inicialmente para vocês e esperamos que consigamos esclarecer tudo isso no decorrer da nossa apresentação. Bem, para contextualizar, né, de uma forma geral, você já deve ter ouvido falar que nós humanos somos descendentes dos macacos, não é verdade? Mas será que isso é mesmo verdade? Será que nós evoluímos dos macacos? Como nós estamos dentro de uma academia, né, que nós estamos lidando com esse tipo de conteúdo, esse tipo de problemática no nosso dia a dia, talvez seja fácil para a gente entender que nós não evoluímos dos macacos. Mas nós, enquanto licenciandos, nós temos que saber como explicar, ou na verdade, como passar, né, a verdadeira verdade sobre essa ideia que é tão facilmente disseminada hoje em dia, né, de que nós evoluímos dos macacos. Nós sabemos que não, mas como nós justificaríamos essa questão para leigos, para as pessoas que estão fora da academia, né? Para nós entendermos melhor essa questão, é importante que nós viajemos no tempo para tentar compreender a evolução que envolve os ancestrais dos humanos, né? Então, os humanos atuais, eles possuem alguns parentes próximos vivos, né, que são os gorilas e chimpanzés, mas a gente não evoluiu a partir dos primatas, a gente não evoluiu dos macacos, né? O que ocorre, na verdade, é que os homens modernos, eles compartilham com os primatas um ancestral comum, como vocês podem ver claramente indicado, né, no slide. Então, para entender melhor a evolução da nossa espécie, é preciso que a gente conheça os anteriores, né, que é o que o professor Ricardo está trazendo, né, nesse debate, que é extremamente importante, né, em termos de evolução. Então, esses anteriores nós podemos citar, né, os Australopithecus, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo neanderthalensis e, por fim, o Homo sapiens, que é a última geração que antecede ao Homo sapiens sapiens, tá? Que é a espécie que nós estamos tratando aqui nesse seminário.
Bem, como nós sabemos que nós não evoluímos dos macacos, mas que na verdade nós temos um ancestral comum, não podemos deixar de mencionar quem é esse ancestral comum, que é o Neanderthals alesi, que é esse que está sendo ilustrado nessa imagem, né? Que ele foi descoberto em 2017 no Quênia, na África Oriental, e possui cerca de 13 milhões de anos. Então, foi a partir deles que os Homo evoluíram e aos poucos eles foram extintos, com exceção do Homo sapiens. Então, tratando-se, né, dessa espécie que não foi extinta, né, é importante a gente trazer, né, a definição desse epíteto que é sapiens. Né? Então, ele nos adjetiva como seres da sabedoria, sapientes, racionais, capazes de criar e recriar e também de transformar o mundo ao seu redor. Né? Ao nosso lado esquerdo, nós podemos ver a classificação, né, da nossa espécie. Então, tem uma observação interessante abaixo do slide, que vocês podem ver que acredita-se que essa espécie exterminou a espécie Homo neanderthalensis, que são os neandertais. Isso eu acredito que será discutido melhor pela equipe que vai falar sobre os neandertais, né? Mas isso também está completamente ligado com a pergunta que eu fiz inicialmente na apresentação. Será que a gente nós conseguimos, né, conviver com outra espécie sem que nós levássemos à extinção de outra? Né? Será que poderia se conviver de uma forma tranquila sem que algum desses grupos fosse extinto? Nós observamos, né, no decorrer da apresentação, inclusive agora, que não. Né? Estudos apontam que os Homo sapiens eles levaram à extinção dos neandertais. Então, hoje, nós sabemos que só existe a espécie humana Homo sapiens, mas que nem sempre foi assim. Né? Durante a história da humanidade, nós dividimos o planeta com outras espécies que foram semelhantes à nossa. E uma delas, em particular, né, que é a mais semelhante encontrada, que são os neandertais. E nós convivemos com eles durante anos no mesmo lugar, e os estudos apontam que o Homo sapiens, né, levaram à extinção dos neandertais. Em relação ao surgimento, né, dos Homo sapiens, atualmente existem duas hipóteses, né, de quando e onde originaram os humanos anatomicamente modernos. Né? A primeira hipótese é a hipótese multirregional, onde alguns paleoantropólogos sugerem que os humanos anatomicamente modernos eles evoluíram de modo independente na Ásia, na Europa e na África. Mas há uma segunda teoria, que é a hipótese vindo da África, que é a mais aceita, né, que propõe que eles originaram somente na África e daí eles migraram para a Ásia e para a Europa, substituindo os povos indígenas que tinham pouco ou nenhum intercruzamento. Então, quando eles partiram para a Eurásia, foi quando eles tiveram o primeiro contato com os neandertais, e eles acabaram substituindo esses povos, né, o que levou, né, à extinção dos neandertais, porque não haviam nenhum tipo de intercruzamento ou um pouco intercruzamento. Nessa imagem, ao lado, nós podemos ver o Cro-Magnon, né, que são os restos fósseis mais antigos conhecidos na Europa de Homo sapiens. Essa é uma representação do último fóssil encontrado, né, que surgiu há cerca de 300 mil anos e é a única espécie viva de primata bípede que pertence ao gênero Homo. Que o gênero Homo é composto, por sua vez, por espécies como o Homo habilis, que foi o primeiro a utilizar, né, as ferramentas de pedra lascada, e o Homo neanderthalensis, que foi considerado o último parente dos humanos. Aqui nessa imagem nós trouxemos uma comparação entre os neandertais e os Homo sapiens, e nós podemos observar de primeiro contato, né, que existe uma diferença em relação à postura dessas espécies, né, desses dois hominídeos. Dois hominídeos, no termo mais grosseiro de se falar, ok? Nós podemos ver que a postura dos neandertais era um pouco mais inclinada, enquanto os Homo sapiens eles possuem uma postura mais ereta.
E isso é uma característica adaptativa, evolutiva e extremamente importante para essa espécie, que é o que nós iremos discutir a partir de agora. Bem, em relação à evolução dos hominídeos, né, ela compreende grandes modificações que podem ser compreendidas em 3 categorias quando são analisados os fósseis. Como nós sabemos, é difícil ou impossível a gente estudar evolução sem a utilização de fósseis, né, que os fósseis são o que nos permite compreender a história de vida passada de muitas espécies, de muitos organismos, na verdade. Tanto plantas, seres humanos, animais, e por aí vai. Nós sabemos que o estudo de fósseis, né, anda lado a lado com os estudos de evolução. Então, nós podemos citar, né, essas 3 categorias, que são o bipedalismo, né, onde a evolução da locomoção ereta sobre 2 pernas resultou em várias mudanças em nosso corpo, sendo essas adaptações visivelmente claras na anatomia dos ossos fósseis de pernas e pés. O aumento do cérebro, que é uma característica extremamente importante, onde há 5 milhões de anos atrás, nossos ancestrais macacos, eles provavelmente tinham um cérebro de um tamanho semelhante aos de chimpanzés, né, atuais. E também uma mudança nas mandíbulas e nos dentes, né, onde as mandíbulas elas foram retraídas para a face durante a evolução humana, tornando-se mais ampla, né? Os nossos dentes eles também se tornaram menores, especialmente os caninos. Como nós já vimos durante o nosso estudo em anatomia, que a dentição ela está completamente ligada ao tipo de alimentação. Então, os nossos dentes eles são sim, né, não são diferentes dos demais, eles são adaptados ao nosso hábito alimentar. Então, tratando-se do homem moderno, o Homo sapiens, né, ele se difere de outras espécies pelo corpo totalmente ereto, como eu mencionei anteriormente, pela possibilidade de utilizar as mãos para o manuseio de objetos que lhe garante conforto, além do cérebro bem desenvolvido que garante o desenvolvimento no raciocínio, linguagem e resolução de problemas avançados. Nós sabemos que essa capacidade, né, de raciocínio, linguagem, é o que nos difere dos outros mamíferos. Então, por isso eu citei que essa é uma característica extremamente importante dos Homo sapiens. Então, agora nós podemos discutir um pouco melhor, né, sobre essas características anatômicas que são importantes, né, como eu mencionei. Em relação ao cérebro, né, ele foi muito desenvolvido quando se comparado com seus ancestrais. Existe uma imagem de comparação que coloca todos os ancestrais comparando o tamanho do cérebro e através do processo evolutivo, o cérebro ele foi adquirindo um tamanho maior ao longo das espécies, sendo a do Homo sapiens, né, a anatomia do cérebro um pouco maior em relação aos demais. Então, a capacidade de raciocínio, linguagem, introspecção e resolução de problemas, ela foi avançada, né, ela foi adquirida devido ao desenvolvimento do sistema nervoso. Além disso, existe também, né, como eu mencionei, a postura ereta e o bipedalismo, que isso permitiu aos hominídeos ampliar a sua área de distribuição. Mas aí entra uma questão, uma pergunta que nós também consideramos importante trazer para vocês, é que se questiona se essa mudança ela foi favorável inicialmente. E a resposta para essa pergunta vai depender, né, do tipo de análise, tendo 2 opções, né, que andar ereto não é biologicamente muito eficiente porque requer, né, um gasto de energia muito maior quando se comparado, né, às outras formas de locomoção que é apresentado pelos mamíferos. E segundo, né, que por outro lado, né, liberou as mãos para outras tarefas. Então, nós somos hoje extremamente dependentes das nossas mãos, né, não utilizamos elas para andar, como é exibido, né,
mamíferos que não são bípedes, que são quadrúpedes, eles utilizam as mãos para andar. Existem alguns quadrúpedes que eles conseguem utilizar as mãos tanto para andar como para realizar diversas atividades. Dentro do processo evolutivo, nós sabemos que essa alteração foi sendo instalada gradativamente até que não houvesse mais a dependência das mãos para a locomoção. Hoje nós utilizamos as mãos para desenvolver, né, outras tarefas. Então, para finalizar, né, essas foram os pontos que nós consideramos importantes para trazer para vocês, né, para que possamos gerar uma discussão de comparação entre o trabalho apresentado pela gente, pela minha equipe, e pelo trabalho que foi apresentado pela primeira equipe, né, para que a gente possa comparar nessas duas espécies, os neandertais e os homo sapiens, através de um resumo simples, de uma coisa didática, dinâmica, né? Porque se estudar a evolução não é fácil, a gente sabe que são muitos termos, é complicado, então a gente pensou em trazer esse seminário de uma forma leve, né, clara e objetiva, para que a gente pudesse, de fato, fazer essa comparação, para entender melhor, né, o processo evolutivo dentro da espécie humana. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa apresentação, né? Estamos finalizando agora, mas desde já agradecemos e afirmamos que estamos à disposição para tirar qualquer dúvida após o término da nossa apresentação, né? Agradeço mais uma vez em nome de toda a minha equipe. Essas são as nossas referências bibliográficas e muito obrigada.